Justiça Militar. Bom, para falar sobre esse assunto, está aqui o professor e advogado, especialista em Direito Militar, Maurício Nicásio. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, quais são os pontos relevantes da lei aí que prevê o alistamento militar? O jovem, antes de fazer o procedimento, do alistamento militar, é interessante ele ter ciência da legislação, É a Lei 4375, de agosto de 1964, é uma lei antiga, Mas ele tem que saber, o artigo 1º, que ele vai definir a atividade do serviço militar, ele tem que saber também como é que é a divisão territorial, a obrigatoriedade ou não, no caso do homem, ele é obrigado a se alistar, a mulher, no caso, em tempos de paz, ela fica isenta. Ele tem que saber também a questão inerente à divisão territorial das juntas, da junta, das delegacias de serviço militar, das circunscrições e das zonas. É interessante também o jovem ele saber das fases do alistamento, seleção, convocação, incorporação, para ele não incorrer no que nós chamamos de refratário, que é a pessoa que ela perde o prazo de alistamento no ano, que ela completa 18 anos. E também a questão do insubmisso também, que é a pessoa que ela é selecionada e é convocada e não aparece na convocação da organização militar. Então ela pode até também arcar em consequência de crimes, previstos no Código Penal Militar. E agora essa inscrição pela internet, esse alistamento militar aí online, vai facilitar a vida de muita gente. Era um avanço já esperado, necessário para atender a juventude? Sim, com certeza. As Forças Armadas, apesar de toda a crise financeira que o Brasil passa, mas elas também estão investindo em tecnologia, E não é tecnologia muito cara, a questão do alistamento virtual online, Isso vai poupar também o jovem que mora em rincões, desse Brasil, desse nosso Brasil de dimensões continentais, para que possa facilitar o alistamento dele, essa obrigação que ele tem com a pátria. E como ele é selecionado por meio do alistamento militar, já que ele não está presente ali na junta militar? Como é que se faz essa seleção para ver quem que vai servir ou não? Aí a questão seria a questão também de projeção das Forças Armadas, para que o ano que vem, quem se alista esse ano vai servir provavelmente o ano que vem, A questão também de orçamento, de número de conscritos, no caso, que as Forças Armadas vão ter condições de abarcar. Então, isso já é um critério também, selecionador. E também a questão inerente também à saúde, que a parte militar, eu também sou oriundo de caserna, a parte militar, ela preza muito a questão da saúde, Para o jovem poder desempenhar as funções dentro das Forças Armadas. Como é que é, então, que funciona? Ele se alista, é online, é feita uma pré-seleção, depois ele é chamado para fazer essa análise, mais completa? Sim, ele vai fazer um procedimento administrativo, isso vai ser checado, pela junta ou pela delegacia lá do serviço militar, e depois ele é selecionado, certo? Para os exames posteriores, para poder se incorporar. Nós temos uma questão aí que é recente até para a Justiça Militar, que são a questão dos transgêneros, Uma pessoa que nasceu mulher, mas se identificou aí com sexo masculino, passou pela transição de gênero e hoje é identificado como homem, até registrado como homem. Tem que fazer o alistamento militar? Sim, o próprio comando do serviço militar, ele fala dessa determinação, dessa obrigação, dessa pessoa, no caso, que tinha o sexo feminino, não é isso? E por ser transgênero, ela passa a ser do sexo masculino, então serão exigidos dela, no caso, de documentos inerentes ao sexo masculino. Então ela tem essa obrigação de comparecer à junta, ou virtual ou presencialmente, para que ela possa promover o alistamento. Está em dia com o serviço militar. Quem mora no exterior também tem que se alistar? Sim, a legislação, ela trata das causas de isenção, das causas de adiamento e de dispensa. As causas de isenção são as pessoas portadoras de necessidades físicas ou mentais, permanência, elas são isentas. E também a legislação ainda menciona a questão também do jovem que está cumprindo pena condenatória em razão de crimes dolosos. Eles são isentos, são exemplos de isenções. E a dispensa seria da pessoa no exterior. Então, a pessoa, se ela está no exterior, se ela não tem condições de se alistar, quando ela retornar, desde comprovadamente, ela pode dar prosseguimento, andamento ao seu alistamento. Exatamente, ela não sofre uma sanção, mas ela pode vir e se alistar depois, independentemente da idade. Perfeito. Se a pessoa perdeu o prazo, por exemplo, quem mora aqui teria que se alistar com um ano que se completasse 18 anos, perdeu esse prazo, tem como ele se alistar? Sim, aí já seria a questão do refratário, É aquela pessoa que ela tem um período, de a partir de 2 de janeiro até o último dia útil de junho para se alistar do ano que ela completa 18 anos. Se ela perder esse prazo, ele é considerado refratário. Então, a qualquer momento, ela se dirige a uma zona, uma delegacia do serviço militar e ela vai colocar em dia, essa parte inerente a essa obrigação.
O senhor falou aí de adiamento, né, de incorporação. Explica pra gente como funciona. Existe também, não sei se o artigo 29 da lei, ele preceitua as questões também de adiamento. Então, dependendo de estudos, certo? De repente a pessoa, ela está cursando um nível superior que seja, então ela pode pedir o adiamento para servir posteriormente. Isso acontece muito nas áreas da saúde, na área da saúde, de medicina, enfermagem, odonto, não é isso? Naquele momento ele está na faculdade, para as Forças Armadas é melhor que ele sirva mais lá na frente, já como profissional formado já. Doutor, e quem não se alista, não, perdeu o prazo, mas também não foi atrás, nunca fez o alistamento militar, tem alguma punição? Sim, as sanções, né? É mais ou menos assim, que eles não podem, eles ficam impedidos de pactuar, ou seja, contratar mais ou menos com o serviço público, né? Como a reportagem mesmo falou. Né? Seria causa impeditiva de posse em concurso público, né? Até também para receber prêmios de loteria federal, de Mega Sena que seja, né? Então ele perde como se fosse esse vínculo com a administração pública. Quer dizer, tem que estar em dia para poder gozar dos direitos civis. Tem que estar em dia também. Tá ótimo. Obrigada, doutor, pela participação. Eu conversei com o Maurício Nicastro, que é professor e também advogado especialista em Direito Militar e conversou com a gente a respeito do alistamento militar. Obrigada, até uma próxima. Eu agradeço. Boa tarde.